Olá, amigos, vocês que acompanham Notícias Agrícolas têm visto aí a preocupação de produtores com a segunda safra de milho, principalmente naquela região norte, noroeste ali do estado do Paraná. A gente tem ouvido relatos de produtores falando de perdas consideráveis, acima até de 20%. Hoje, o nosso colega aqui no Notícias Agrícolas, o Guilherme, ele conversou com o Deral, que também está prestando atenção nessa questão aí da falta de chuva e da quebra de safra, da segunda safra de milho safrinha nessa região específica do Paraná. Mas, segundo o Deral, de uma forma geral, o Estado está mantendo aquela projeção inicial de produção de milho de segunda safra. Por enquanto, aparentemente, pelo que está contabilizando aí o Deral, essas perdas são pontuais e não mexem muito com o resultado final das lavouras de uma forma geral. Mas, enfim, até que ponto essas regiões estão realmente perdendo produção, perdendo produtividade? Quem nos ajuda a entender é a Cristina Queiroz, da Rural Tecnologia, com o CropView, aquela ferramenta que consegue mensurar aí como é que a lavoura está reagindo em função da chuva, da falta dela, em função do momento em que foi plantada aí essa lavoura, o solo, né, que tem ali naquela região. Tudo isso o CropView consegue analisar e trazer uma perspectiva para a gente do que está acontecendo com aquela lavoura, especificamente naquela região. Cristina, seja bem-vinda, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Destaquei que a gente vai dar uma olhada no que está acontecendo nessa região norte, noroeste ali do Paraná, mas a Cristina preparou para a gente também um pouquinho das informações para o trigo. Trigo que também começa a ser plantado em determinadas regiões lá do Paraná. Daqui a pouquinho a gente vai ver mais detalhes. Tudo bem, Cristina? Seja bem-vinda. Obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Antes da gente ir aos detalhes, né, dessa região, você identificou problemas por lá, nessa região noroeste do estado, Cristina? Sim, Alex, realmente tem bastante problema, tem bastante perda. Lógico que tudo depende do ciclo, né, da cultivar plantada, da data do plantio, mas é fato que, para quem plantou mais cedo, para quem plantou mais tarde, está todo mundo sim sofrendo perda de produtividade. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Boa tarde. Cristina, então tá. Antes da gente mostrar os detalhes, aonde estão as regiões com maior problema, tem aquele mapinha, né, que você sempre mostra pra gente com as chuvas dos próximos dias, onde vai chover, onde as temperaturas vão subir ou cair, enfim, quais são as novidades. Aparentemente, pelo período que a gente está do ano, a gente tem uma condição mais seca. Está se confirmando isso? Seja bem-vinda de novo. Obrigada, tá sim. Nós temos aqui, já está na tela aí para vocês, o nosso mapa da Oráculo Meteorologia, parceiro do CropView, que alimenta as informações do nosso sistema. E vocês podem ver, nós estamos ainda na fase de transição, né? E as chuvas elas se alongaram um pouco mais. Tá certo que elas faltaram, né? Nós tivemos, dependendo da região do país aí, entre dezembro e março, final de fevereiro, começo de março, as chuvas se ausentaram, causaram problemas também para a soja e voltaram bastante generosas em março e vem se alongando. Tivemos um abril bastante chuvoso, né? Nós já estamos aqui quase em 10 de maio e as chuvas continuam em muitos lugares. Então, mais seco sim, mas ainda com presença de chuva, o que vem ajudando, né? O que não acabou por ajudar, inclusive, a safrinha do milho em muitos lugares, que vinha de uma perda crescente e essas perdas elas cessaram um pouco, até por conta dessa umidade maior, mais anormal até para a época do ano. E a gente vê que ali o sul do país tem novas possibilidades de chuvas aí, Cristina. Sim, são chuvas grandes, né? O que nós vimos aqui entre 8 e 13, o acumulado do período, mostra que o sul do Brasil recebe volume grande, né? O Rio Grande do Sul, o estado de forma geral recebe bastante chuva. Nós temos dois pontos ali que pegam tanto o sul do estado quanto o norte do estado com volumes bastante generosos. Santa Catarina também, o estado praticamente.
todo com chuva, e aí o sul do Paraná ainda recebendo chuvas. Né? Você vê São Paulo também, aí bem pouquinho, mas a gente tem visto aqui, né, tem umas pancadas de chuva generosas que ajudam muito tempo que já começa a ficar seco. E o frio, hein? O frio ele tá devagar, né? Soprou um vento gelado aqui na nossa orelha de ontem para cá, mas ele ainda está devagar. Nós estamos olhando, se nós olharmos as máximas, nós vamos ver que todo o sul do país, a temperatura desce, realmente tem uma frente fria que sobe aqui, mas mesmo São Paulo, olha, a primeira aqui que vamos dizer da região sudeste, né, a primeira divisa, nós estamos falando alguma coisa de entre 25 e 28 graus. Né? O sul de Minas, ele já sente um pouco mais, já cai abaixo dos 25. Agora, quando nós olhamos as mínimas, olha, não tem o frio. Né? Nós estamos falando aqui, ó, tá tudo branquinho, nós estamos entre 16 e 13 graus para a região sul. No extremo sul do Rio Grande do Sul, que começa a cair um pouquinho aqui para 7 graus, e o restante do país, olha só, as mínimas estão bem quentes, né? Olha, 25 graus, olha só. Agora, eu vou pedir para o pessoal prestar atenção na região central do Brasil, principalmente. O próximo mapa, a Cristina vai andar com ele para a gente os próximos dias, e essa condição mais seca está mantida ali, hein, Cristina? Está mantido. Olha, eu vou voltar e fazer o caminho de novo, olha só. Né? A região central que nós vemos, Mato Grosso do Sul ainda com alguma umidade, o sul de Goiás com alguma umidade, o Mato Grosso já com menos, Tocantins com menos, mas quando eu desço aqui, olha só, a umidade ela some. O Tocantins ali voltou a ter um pouco mais de chuva, mas Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul, sem nada, né? Sem nada. Sem nada. Nós vemos aqui o litoral aqui pegando tanto Paraná, Santa Catarina, São Paulo. O litoral aqui tem uma chuva chegando, né? Vamos ver para frente como é que essa chuva está, mas parece que ela está indo embora, mais com cara de ir embora do que chegando. Né? Minas aí recebe um pouco mais, temos todo o Nordeste, inclusive Bahia, Tocantins, mas Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, sem nada. Pois é, e temperaturas começam a cair mais, hein, Cristina? Começam a cair mais. Olha, as máximas aqui nós vemos que cai, né? A gente estava falando de 28 para São Paulo, a gente já cai aqui para 25 em vários lugares. O sul, todos os estados do sul já está bem mais fresco, e as mínimas também. Né? Ainda não é friozão, mas a gente percebe que entre 13 e 10 graus expande aqui. São Paulo já vem para casa dos 16, o sul aqui de Minas, né, esfria mais um pouquinho, também entre 13 e 10 de mínimas. Muito bem. E se a gente avança mais um pouquinho até o dia 23 de maio? Aí, é o que a gente vinha falando, olha a generosidade do período, né, porque a umidade aqui, você vê que circula. Né? E embora a região central ainda esteja aqui, eu não sei se fica claro para vocês que não tem chuva, mas tem algumas pinceladas. Né? E você vê que ela fica ainda, tem bastante chuva aqui no entorno, o que eu acredito que vai trazer uma certa umidade. Muito bem. Temperaturas continuam caindo. Continuam caindo. E avançando, né? Parece que está maior a área de queda de temperatura, inclusive chegando aí em São Paulo, Cristina. É isso mesmo, olha só, nas máximas aqui, nós vemos que elas já caem, né? Nós temos aqui pontos, olha, abaixo de 22, pega aqui a Serra, né, Santa Catarina e o sul do Paraná, mas nós vemos São Paulo que já fica quase todo ele entre 28 e 25, sul de Minas também. Mas o que chama a atenção é o restante do país, né? O centro-oeste aqui começa a refrescar também, no norte, olha só, fica abaixo dos 34. Muito bom. E as mínimas, só para a gente completar aqui, olha só, vê que já começa a esfriar bastante, pegando assim Santa Catarina e sul do Paraná novamente, olha, entre 7 e 4, e eu não sei se vocês conseguem enxergar, tem 3 pontinhos aqui que mostram que pode ter temperaturas abaixo de 4 graus, muito provavelmente nas serras. Será que é o frio chegando, hein, Cristina? Parece que sim. Vamos abrir o vinho? Preparar o fondue? É isso aí.
Bom, vamos ver lá a situação, então, para aquela região norte, noroeste ali do estado, para o segunda safra, Cristina? O que você selecionou aí para a gente? Vamos lá, comecei aqui, peguei a região para ver o milho, o noroeste do Paraná, que é a região que está bastante prejudicada. Primeira cidade que eu escolhi foi Goiôerê, que está no norte a oeste do estado. Aqui um plantio em 7 de fevereiro, uma cultivar safrinha com ciclo de 130. Só para vocês verem o que está acontecendo aqui. Ó. Final de março para ao longo do mês de abril inteiro teve problema de chuva, hein? Muito problema de chuva. Olha, é uma região que ela vinha com volume, com excedente hídrico, e nós entramos no março aqui com uma suspensão de chuva. Olha quantos períodos, olha, 10, 20, 30, 40, né? Indo para 50 dias, a chuva volta um pouco aí no final de abril, mas foi quase 40 dias assim, com muito pouca chuva, e penalizou muito. Então faz sentido a reclamação dos produtores por lá, né? Totalmente. Então, é lógico, aqui nós estamos falando de uma produtividade de 68%, nós estamos falando de 32% de perda. É lógico que eu coloquei uma data de plantio no dia 7 de fevereiro, eu estou usando o dado médio do estado, né? Tem a irregularidade, em um lugar chove mais ou chove menos. Mas você vê que ela vai andar nessa casa aqui de 68, mas para 73, para 75, isso nós estamos falando de perdas de mais de 25%. É significativo aí. Mas Bastante. está dentro aí da normalidade quando a gente olha o balanço hídrico, não? Olha só, não está não. Foi mais um ano bastante sofrido, né? O que nós vimos aqui, se a gente andar nesse gráfico, ó, chuva chegou mais cedo, né? Já tínhamos aí um final de julho sem excedente, um agosto generoso, setembro, chuvas muito acima da média, novembro, chuvas acima da média, e quando chega dezembro, janeiro e fevereiro, deixou a desejar. Então, o que acontece aqui é que teve penalização. Aí nós vimos aqui no fevereiro e março, elas voltam acima da média, mas elas terminam o março também muito abaixo. Né? E olha o abril e o maio sentindo. Sim. E só para recordar, essa linha amarela é a média dos últimos 10 anos. A linha azul, o que está pintadinho de azul, é quando dá excedente hídrico e o vermelhinho, déficit hídrico. Teve muitos momentos aí de déficit hídrico ao longo... Quando não estava no déficit, estava ali no limite, hein, Cristina? Ao longo desse ciclo, né? Exato. Então, lembrando que esse gráfico, ele se desenha para o cultivar. É a relação do consumo da planta versus evapotranspiração e todo o metabolismo, mais temperatura, mais condição de solo, né? Aqui nós estamos trabalhando com um solo com teor de argila entre 16% e 35%. Então, como é que se desenha o gráfico do balanço hídrico do solo para esta planta específica nesta data? Né, o consumo dela de água, considerando todo o metabolismo e as evapotranspirações e temperaturas. Então, faltou bastante. Comparado, se tivéssemos plantado essa mesma cultivar de mesmo ciclo por 10 anos consecutivos em mesma data. Uhum. Muito bem. Tem mais algum dado que você quer destacar? Vamos ver aqui, eu quero mostrar aqui os próximos 15 dias. 15 dias, ok. Né? Então, eu acho que é importante de nós vermos estar com pouca chuva, sem chuva, mas no dia 11 aqui nós temos 22 milímetros previstos. Aquela chuvarada que a gente viu chegando lá no Rio Grande do Sul, né? Exato, aqui nós temos depois, olha, só no dia 20 e no dia 21. Passa um período sem chuva praticamente, hein, Cristina? O que é meio agora já normal para a época do ano. Né? Isso é verdade. Vamos voltar aqui, vamos ver a próxima cidade? Vamos lá. Você escolheu Paranavaí. Paranavaí. Olha só, também aqui nós estamos no noroeste, um plantio aqui 15 de fevereiro, também aqui estou com teor de argila no solo entre 36 e 60, também cultivar safrinha, ciclo de 130. Situação parecida, Olha, né? Aqui mais penalizado, você vê que o plantio aqui ele já causou dúvidas.
né? Estava faltando um pouquinho, mas sai bem, não dá excedente em momento algum, estava ali, no limite. Mas a perda também é grande, nós também estamos falando nesse exemplo aqui de 32% de perda. E olhando lá as datas, final de março começou e todo o mês de abril com chuvas aí abaixo da média, né? Ou abaixo da necessidade da planta, melhor dizendo. Exatamente, elas voltaram aqui. Então, o que aconteceu? Você vê que para um pouco de penalizar, né? Para de penalizar, a chuva está sinalizando entre 30 milímetros aqui, que dá conforto para a planta parar de perder, mas já perdeu. E aparentemente as chuvas reaparecem, né? Olha aqui o balanço hídrico aqui, o Paranavaí ele está bem mais a noroeste, né? Não é uma região de excedentes grandes, ela caminha bem no limite, mas o que nós vemos é que nós tivemos picos de déficit aqui que se acentuaram bastante. E o que vem por aí em termos de chuva? Olha, também aqui, dia 11 tem aí 17 milímetros previstos, depois só no dia 21. É a mesma situação ali de Goiôerê, né? Muito parecido, né? Vamos Maringá? Vamos Maringá. Maringá aqui um plantio dia 15 de fevereiro, também a cultivar safrinha, ciclo de 130, a teor de argila do solo entre 36 e 60. Então, nós vimos também, não tem muito histórico de excedente também não, você percebe que nós tivemos excedente aqui no março choveu bastante, né? Em 2 momentos. Mas fora isso, muito no limite, e aí o abril penalizando bastante. Aqui nós estamos falando aí de uma perda, né? Nós estamos de 27%. 27%. Neste exemplo. A chuva que voltou aqui, ó, pegou o último estágio de florescimento, parou penalização. Né? Olha só, parou de perder, mas já tinha perdido e não vai voltar. Em comparação com as outras regiões, é porque a chuva voltou no momento aí da frutificação, né? Para garantir a frutificação, será? Não, exatamente. Vamos voltar aqui. Olha só, voltando aqui para onde? Paranavaí. Você vê que a frutificação estava sem, faltou, então a penalização um pouquinho maior. Quando eu vou lá para Goiôerê, exatamente, ó, entro em frutificação, em florescimento, aqui já com déficit acentuado. Agora, vamos pegar aqui, eu coloquei o plantio dia 15 de fevereiro. Vamos colocar a hipótese de plantio mais tarde, porque eu acho que pode ter acontecido sim, que nós tivemos problema na soja. Eu vou só mudar para 28 de fevereiro e ver o que acontece. Olha aí. Não muda muito, né? Não escapa muito, né? Por quê? Porque aqui é aquilo que você estava falando. Eu entro no florescimento com o déficit. E vamos ver quem plantou mais cedo? Puxa, aqui deu para plantar mais cedo. Vamos colocar dia 1º? Vamos ver aqui rapidinho para ver como faz. O que acontece. Olha só, estava duvidoso, tinha um déficit aqui no plantio. Ele vem melhor, mas de novo, nós caímos nos mesmos 73%. Mesma situação, não ia adiantar muito aí antecipar ou atrasar o plantio, né, Cristina? Porque este período aqui de final de desenvolvimento vegetativo, início de florescimento e frutificação, ele acaba sendo longo, né? Foi muito longo. E também... E a falta da chuva também foi longa. Então, você joga mais cedo, ele pega, você joga mais tarde, ele pega. E o próximo... Olha como é que fica o balanço hídrico nesse caso, nesse exemplo. Realmente. Né? Com esse exemplo aqui, nós colocamos aqui o plantio no começo do mês de fevereiro, olha só. Realmente. Então, é bem característica a falta. Nos próximos dias aqui, vamos ver, também, ó, dia Aquela 11, chuva do dia 11, né? 16 e depois no dia 18. E aqui você vê que tem volumes menores ainda, né? Então tem uma chance aí de acabar sendo menos. Bom, então tá aí, confirmação de que realmente faltou chuva, faltou água para a planta, para o milho de segunda safra nessa região noroeste do estado lá do Paraná.
Então, não se trata de choradeira de produtor, a gente está confirmando aqui e são dados já registrados, não é nem previsão mais. Aqui a gente já consegue monitorar aí dados registrados nas estações. Então, realmente faltou essa chuva aí por um período longo, né, Cristina? É isso mesmo. Faltou, foi longo, penalizou. A gente fez um ensaio aqui, fizemos em Maringá, poderíamos ter feito em todas as regiões, teria sido muito parecido. Para quem plantou mais tarde, para quem plantou mais cedo. Faltou chuva por muito tempo e em algum grau, né, e um grau alto, houve sim a penalização. Todas nós vimos acima de 20%, passando bastante. Muito bom. Agora, a Cristina também preparou algumas amostras aqui para a gente do trigo, né, Cristina, que começa a ser plantado já e já está em desenvolvimento em algumas regiões. Como é que está indo o trigo, hein? Então vamos ver. Eu escolhi também para falar de norte de Paraná, bem ao norte, a cidade de Bandeirantes. Né? Quem não entrou com safrinha, muito provavelmente depois de 20 de abril, já pensou, já está pensando ou já está plantando o trigo. Então eu fiz um exemplo aqui em 25 de abril, usei uma cultivar com um ciclo de 120 dias e olha só como é que nós temos a condição. Mesmo o trigo, que é uma cultura que precisa de pouca água, você vê que ele sofre aqui um pouquinho. Exatamente isso que eu ia falar. No caso do trigo, a necessidade de água é menor e ainda assim tem penalização? Tem penalização, ela é bem pouca, né? Nós vimos aqui, ó, porque é uma sinalização, né? Porque nós estamos falando aqui entre 15 e 25 de maio. E a sinalização de 5 milímetros quer dizer chuva nenhuma. Então, para quem saiu com esse trigo aqui, ele começa essa fase, esse estágio de alongamento e ele sente um pouco, porque ele precisaria de mais água. Mas mesmo assim, no caso do trigo, a gente está trabalhando com praticamente todo o ciclo aí como previsão ainda, né, Cristina? Exato. Então, os ajustes serão feitos ao longo do ciclo, mas pelo que a gente está vendo aqui, tem uma condição até favorável, né, para o trigo esse ano? Tem sim, ele está com uma condição favorável de mais chuva aqui. Conversando com o pessoal da Oráculo, da meteorologia, dizendo que nós tivemos este mês uma intensificação do El Niño, não foi muito grande, mas que favorece essa maior quantidade de chuva. E até por este aquecimento, a probabilidade de geada cai. Né? Então, neste momento, ele favorece. Lógico que se esse fenômeno se intensificar e as chuvas aumentarem, a gente começa a ter problema com a questão das doenças. E a questão do frio, a cultura do trigo até gosta mais de um clima mais frio, né? Sim, ela precisa, né? Ela tem uma fase aí, que eu acredito que é no espigamento, que as geadas podem atrapalhar. Uhum. Né? Tem um período aí que tem, elas pode ter uma penalização, mas ele é uma cultura de inverno. Uhum. Agora, você falou da atenção com o excesso de chuva, Cristina? Exato, porque este fenômeno, então essa chuva que vem mais, que está auxiliando, que parou aí a quebra do safrinha, que é uma chuva que vem depois do tempo, né? Até por este fenômeno favorece, né? Mas se ela se intensifica demais, o trigo já é uma cultura que ele já não precisa de tanta água, né? E aí nós vimos também, nesse caso, as doenças. Que por enquanto não está mostrando aí, mas pode ter alguma penalização, certo? Onde sim, ó, nós vimos aqui para o gráfico do balanço hídrico, para esse cultivar, olha como ele se desenha. Né? Você vê que maio tem aqui uma condição menos chuvosa e depois uma sinalização de mais chuva aqui para o mês de junho. Uhum. Realmente tem chuvas aí bastante, né? Ou pelo menos tem excedente hídrico aí que podem justificar essa preocupação que a Cristina levantou aí com doenças principalmente. Um pouquinho acima da média, quando a gente vem para as tendências aqui, olha, você vê que nós temos um maio que está com uma indicação de 32% menos do que costuma acontecer, o junho ele excede 20%, então assim, é muito dentro da normalidade, né? Quando a gente fala em tendência climática, desvio de 20%, nós estamos falando de ano normal, não tem uma sinalização de anormalidade. Muito bom.
Muito bom. Daí tem outra região que você separou para a gente, Cristina? Que foi Cascavel. Cascavel. Eu peguei aqui o oeste do estado também, coloquei um plantio agora, 10 de maio, diminuí 10 dias no ciclo, tá? Olha só, aqui nós temos uma sinalização de mais chuva. Né? Tudo aqui é previsão, né? Porque é de hoje para frente, não tem nada. Vou trazer aqui o balanço hídrico que vai ficar bem claro que nós temos uma sinalização de mais chuva aqui. Mas que até então não penaliza, né? Não penaliza, nós estamos falando só de produtividade. Novamente, tá. excedentes muito volumosos vão trazer atenção para as doenças, sem dúvida. Muito bem. Mas, de qualquer forma, aparentemente, até o momento, temos uma condição favorável para o desenvolvimento do trigo, certo? É isso aí. Muito bom. Cristina, a gente então encerra a nossa participação aqui, lembrando que realmente houve problema para o milho de segunda safra lá no Paraná e que o trigo está começando com boas perspectivas, mas lembrando que a gente precisa ainda monitorar o clima, porque essa variação das previsões pode trazer aí algum problema. E a Cristina alerta que a condição tão favorável assim pode trazer algum problema de doenças, principalmente por causa do excedente hídrico, por causa do excesso de chuva, já que o trigo é uma cultura que exige menos água, gosta de mais frio, mas exige menos água, então é importante também monitorar o que vai acontecer daqui para frente. Essas informações, esse acompanhamento pode ser feito através do CropView. E quem quiser testar o CropView, o que faz, Cristina? É só entrar no site www.cropview.com.br, você vai no Experimente, faz o teu cadastro, nós temos uma versão gratuita que permite uma data de plantio. E você pode escolher a cultura, seja soja, milho, o trigo, feijão ou café. E se você contratar os serviços, daí você tem uma infinidade aí de opções, de simulações para fazer, né, Cristina? Exato, você pode olhar aí até 10 anos para trás e ver como é que a sua região se comporta, se o clima vem se alterando, se você mudar o ciclo da cultivar, se favorece ou não, né? Pode testar, plantar aí em várias datas, isso que eu mostrei para vocês, ele faz em qualquer ano, até o ano 2000, ele mostra como é que foi, e você pode também trazer os dados de pluviômetro de estação da sua propriedade para cá e o balanço hídrico fica bastante exato. Muito bom. Cristina, obrigado pela participação. Só lembrando que a partir de semana que vem, a Cristina estará com a gente nas terças-feiras, ok? Você que gosta e acompanha aí esse quadro da Cristina, não vai ser mais na quinta-feira. Na terça-feira a gente já adianta aí a nossa conversa com a Cristina Queiroz, lá da Rural Tecnologia. Cristina, então até terça-feira, hein? Até terça. Essa semana vai ser mais curta, então. É isso aí. Tchau, Cristina. Tchau, um abraço. Abraço. Cristina Queiroz, então, conversando com a gente, confirmando esse potencial de quebra aí do milho segunda safra para a região noroeste lá do Paraná.